Você já se sentiu em segundo plano na vida de alguém que é muito importante para você? Pode ser um parceiro amoroso, um amigo íntimo ou até um familiar. Você se entrega, demonstra carinho, se faz presente, mas no fundo sente que está sempre atrás das outras prioridades dessa pessoa. É uma sensação silenciosa e desconfortável. Você não sabe se fala, se espera mais um pouco ou se simplesmente aceita. E isso, com o tempo, vai minando a sua autoestima. Mas e se eu te dissesse que existem caminhos claros, embasados na psicologia, que podem te ajudar a mudar completamente essa realidade? Hoje, aqui no canal A Mente Feminina, eu vou compartilhar com você 11 estratégias psicológicas poderosas que vão te ajudar a se tornar, de forma natural e respeitosa, uma prioridade na vida de alguém. Essas estratégias não são jogos, não são manipulações, elas são atitudes conscientes que mostram ao outro, e principalmente a você mesma, que o seu valor não é negociável. Antes de entrar nelas, é importante entender o que realmente está por trás da sensação de não ser prioridade. Existem duas causas centrais que se repetem em muitas relações. Primeiro, você está sempre disponível, a qualquer hora, a qualquer custo. Você não impõe limites, você cede, você espera. Segundo, você é vista como garantida. A outra pessoa sente que não precisa fazer esforço, porque no fim, você sempre estará ali. E o ser humano tende a desvalorizar o que não precisa conquistar. Quando você compreende esse padrão, tudo começa a fazer sentido. E é aí que nasce a virada. Entender isso é essencial, porque quando você compreende esse padrão, começa a retomar o controle. A partir daqui você vai aprender não só a se valorizar, mas a ser percebida como alguém que merece naturalmente estar em primeiro lugar. Vamos começar? Antes mesmo de pensar em afastamento, silêncio ou escassez, é importante entender uma coisa. Nem sempre o problema está no quanto você se entrega. Às vezes, está no momento em que você faz isso. Muitas mulheres se doam com intensidade logo no início. Elas aceleram o envolvimento emocional enquanto a outra pessoa ainda está em uma fase mais superficial. Esse desencontro cria ruído. Você está com o coração exposto, enquanto o outro ainda está observando. Por isso, a primeira estratégia é afinar o ritmo emocional da relação. Observe o tempo emocional da outra pessoa. Preste atenção em como ela se comunica, com que frequência responde, com que profundidade fala sobre si mesma. E, por um momento, acompanhe esse ritmo. Não acelere. Essa sincronia emocional, mesmo que sutil, cria um efeito de conexão real. A outra pessoa sente que vocês estão na mesma frequência. Isso reduz a sensação de pressão e aumenta a percepção de equilíbrio. Você deixa de ser vista como alguém ansiosa por atenção e passa a ser percebida como alguém emocionalmente inteligente. E essa mudança, por si só, já começa a virar o jogo. Você já reparou em quantas vezes é você quem inicia o contato? É você quem manda mensagem? É você quem pergunta como foi o dia? É você quem propõe o próximo encontro? E quando isso acontece com frequência, o que começa a se formar na mente da outra pessoa é uma certeza silenciosa. Você sempre estará ali. O cérebro humano se acostuma rápido com aquilo que é previsível. Quando alguém percebe que não precisa fazer esforço para manter você por perto, esse vínculo começa a perder valor. Por isso, a segunda estratégia é simples, mas poderosa. Pare de iniciar a comunicação. Dê um passo para trás. Espere, observe. Se houver interesse genuíno, o outro vai vir até você. E se não vier, a resposta já está aí. Não como dor, mas como clareza. Está sempre disponível. Parece, à primeira vista, um gesto de carinho. Mas na prática, a disponibilidade constante envia uma mensagem silenciosa.
Você não tem nada mais importante para fazer do que esperar por aquela pessoa. E quanto mais disponível você estiver, mais rapidamente o outro se acostuma com a sua presença. E o que é abundante aos poucos deixa de ser valorizado. A terceira estratégia é clara. Evite estar sempre disponível. Não se trata de ignorar ou jogar. Trata-se de mostrar que você tem uma vida além da relação. Tenha seus compromissos. Respeite seus horários. Diga não quando for necessário. Esse equilíbrio entre presença e autonomia é o que constrói o verdadeiro respeito. E onde há respeito, há espaço para prioridade. As pessoas são naturalmente atraídas pelo que ainda não compreendem totalmente. O mistério desperta curiosidade. E a curiosidade, por sua vez, gera interesse. Muitas vezes, na ânsia de criar conexão, você acaba revelando demais, muito rápido, seus sentimentos, seu passado, suas dores, sua rotina. Tudo se torna acessível em poucos encontros. E quando não há mais o que descobrir, perde-se parte do encantamento. A quarta estratégia é: mantenha um pouco de mistério. Não esconda quem você é, mas também não entregue tudo de uma vez. Deixe que o outro se interesse, pergunte e investigue. Relacionamentos saudáveis também precisam de espaço para o fascínio. Ser transparente não significa ser previsível. O que é descoberto aos poucos tende a ser valorizado por mais tempo. Pessoas valorizam aquilo em que investem. Essa é uma das leis mais simples e verdadeiras do comportamento humano. Quanto mais esforço colocamos em algo, mais importância aquilo adquire para nós. Quando você faz tudo pela outra pessoa, quando se antecipa em resolver, agradar ou facilitar, você está impedindo que ela invista em você. A quinta estratégia é essencial. Permita que eles invistam em você. Tempo, atenção, energia emocional. Desde que isso venha do outro também. Não assuma sempre o papel de quem entrega tudo. Quando há reciprocidade no esforço, o vínculo se fortalece. E mais do que isso, você começa a ser vista como alguém com valor, alguém que não está disponível a qualquer custo, mas que merece ser conquistada. Priorizar suas próprias necessidades não é egoísmo. É um ato de respeito consigo mesma. Muitas vezes, por medo de perder alguém ou de ser rejeitada, você aceita menos do que merece. Coloca os desejos do outro acima dos seus. Silêncio incômodos. Tolera o que não deveria tolerar. A sexta estratégia é simples, mas profunda. Priorize suas necessidades. Antes de se perguntar o que o outro espera de você, pergunte o que você espera de si mesma. Se você não se coloca como prioridade, ninguém mais vai fazer isso por você. Você ensina como quer ser tratada através da forma como se trata. E quando começa a respeitar seus próprios limites, passa a ser naturalmente respeitada também. Porque o que se valoriza atrai valorização. Quando você coloca alguém no centro da sua vida, inevitavelmente se desloca para a periferia da sua própria existência. Tudo começa a girar em torno do outro. Suas decisões, seus horários, até o seu humor passam a depender da presença ou da ausência dele. A sétima estratégia é clara. Não o coloque no centro da sua vida. Você pode amar, se importar, desejar estar junto, mas jamais deve construir sua estabilidade emocional ao redor de alguém que pode ir embora a qualquer momento. Pessoas sentem mais admiração por quem tem uma vida própria, por quem mantém seus objetivos, sua rotina, suas paixões, independentemente do estado da relação. Ser prioridade na vida de alguém começa quando você não abre mão do protagonismo na sua. E quem ocupa esse espaço com firmeza, naturalmente atrai reconhecimento. O ser humano é motivado muitas vezes mais pelo medo de perder do que pelo desejo de ganhar. É uma reação instintiva. Quando algo parece escapando, ele começa a prestar atenção, começa a valorizar. A oitava estratégia é estratégica e silenciosa.
Crie o medo de perdê-la, não com ameaças ou jogos, mas com atitude. Diminua a intensidade das suas respostas, compartilhe menos. Demonstre que você está conectada com outras áreas da sua vida, com outras pessoas, com outras prioridades. Quando alguém percebe que não é mais o centro da sua atenção, a percepção de valor se eleva. É nesse momento que o outro começa a repensar o lugar que você ocupa na vida dele. A ausência equilibrada comunica o que as palavras não conseguem dizer. E muitas vezes é no silêncio que nasce o reconhecimento. Quando a sua felicidade depende do outro, você entrega o controle emocional da sua vida nas mãos de alguém. E quem carrega esse peso com o tempo se afasta. A 9ª estratégia é libertadora. Crie sua própria felicidade. Tenha projetos que te realizem. Esteja cercada de pessoas que te fazem bem. Cultive momentos de alegria que não dependam da presença de ninguém. Isso não significa rejeitar vínculos afetivos. Significa construir uma base emocional sólida, onde o amor do outro não é condição para o seu equilíbrio. Pessoas felizes por si mesmas são naturalmente mais atraentes. Elas não cobram, não pressionam, não exigem, elas escolhem estar. E justamente por isso são vistas como presença valiosa, como prioridade. Toda relação cria um roteiro invisível. Você se comporta de determinada forma. O outro responde dentro de um padrão. E sem perceber, vocês passam a repetir sempre as mesmas cenas. A 10ª estratégia é romper esse ciclo. Reescreva o roteiro da relação. Se você sempre elogia, experimente o silêncio. Se você sempre cede, diga não com tranquilidade. Se você sempre espera, surpreenda fazendo algo por você mesma. Sem avisar, sem justificar. Essa mudança inesperada gera um impacto psicológico. O outro é forçado a sair do piloto automático. Ele passa a te olhar de novo, com atenção, com curiosidade, com presença. A previsibilidade pode ser confortável, mas também é uma das principais causas de desinteresse. Quando você quebra o padrão, você se torna novamente visível. E presença que se impõe de forma consciente começa, pouco a pouco, a se tornar prioridade. A maior demonstração de valor que você pode oferecer é mostrar que está disposta a ir embora se não for respeitado. A 11ª e última estratégia definitiva. Esteja disposta a se afastar, não como ameaça, mas como consequência natural de quem sabe o que merece. Quando você permanece em relações que não te valorizam, você confirma a narrativa de que não é prioridade. Mas quando você se retira com dignidade, você quebra esse ciclo. Você envia uma mensagem clara. Eu não aceito menos do que reciprocidade. Afastar-se exige coragem, mas também exige amor próprio. E quem é capaz de ir embora por si mesma nunca mais aceita ser apenas uma opção. Porque quem se escolhe, ensina o outro a escolher também. Ser prioridade na vida de alguém não é sobre cobrar, forçar ou competir por espaço. É sobre se posicionar com consciência, firmeza e respeito por si mesma. Ao longo deste vídeo, você conheceu 11 estratégias que não transformam apenas a forma como o outro te vê, mas principalmente a forma como você se enxerga. Cada uma delas tem como base um princípio claro. Você não precisa se diminuir para ser amada. Você não precisa se anular para ser notada. Quando você se afasta do excesso, quando respeita o seu próprio tempo, quando escolhe se colocar em primeiro lugar, você naturalmente muda a dinâmica da relação. O reconhecimento vem, a valorização acontece. E mais importante do que isso, você deixa de depender da escolha do outro, porque passa a viver com base na sua própria escolha. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual dessas estratégias você sente que mais precisa aplicar na sua vida agora? E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. A sua transformação pode começar com um pequeno passo, mas é esse passo que muda tudo. Obrigada por estar aqui.
Até o próximo vídeo no canal A Mente Feminina. Você não nasceu para ocupar o fim da fila emocional de ninguém. Você não está aqui para implorar por atenção, nem para aceitar migalhas em nome do amor. Todas as estratégias que você ouviu hoje têm um único objetivo: te reconectar com a sua força. Porque quando você se trata como prioridade, o mundo começa a responder da mesma forma. Escolha-se todos os dias e observe como tudo ao redor começa a mudar.